Oi gente, eu sou a Kellen e como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo de resenha de um romance natalino que eu li no mês de dezembro e terminei no dia 2 de janeiro. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Compartilhe o conteúdo com seus amigos para o canal crescer aqui no YouTube. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, você pode me acompanhar por elas, o Instagram de pinturas, o Scooby, que minhas leituras são sempre atualizadas, e no Instagram eu tô sempre mostrando também o que eu tô lendo, o que eu tô achando, então podem me acompanhar por essas redes. Além disso, tem o link do blog e sempre tá saindo resenha por lá também. Então vamos lá! Gente, esse livro foi engraçado porque quando eu comecei a ler, eu não tinha, assim, eu queria muito saber se eu ia gostar ou não. Ele, obviamente, tem uma vibe natalina, então eu deixei ele pra ler no Natal. E aí eu comecei a ler mesmo em dezembro, terminei dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro, acho que eu peguei pra sentar e ler vários livros e eu acabei concluindo esse no dia. Então, assim, eu tenho como se fosse uma leitura de dezembro, mas eu sei que, como eu concluí em janeiro, ele entra como o primeiro concluído, né? De janeiro. Mas assim, vamos entrar na história. A gente tem os dois protagonistas, que é a Noelle e o Sam. Apesar de ter toda essa vibe natalina, a gente só tem uma única referência do Natal, que é bem no final do livro, tá? Então não é aquele livro Natal, Natal. Ele tem uma vibe disso porque tem neve e várias outras coisas, mas ele é mais um romance dramático, tá? Então, o livro começa com a Noelle voltando de um reencontro da escola, que deu errado porque estava nevando muito e eles não conseguiram tirar as cápsulas do tempo. E ela tem uma amiga dela que faleceu, então assim, ela queria pegar algumas coisas que a amiga dela tinha deixado na cápsula do tempo para levar para a mãe dela. E ela queria ver algumas fotos e tal que ela tinha deixado na câmera. Ela disse que sabia que as fotos iam estar horrorosas e tal, era uma câmera velha, mas que eram fotos que a mãe da amiga dela, que faleceu, que era a Daisy, não tinha conhecimento e ninguém tinha conhecimento, então eles esperaram muitos anos por essa cápsula estar aberta. Então, assim, tem toda uma história complexa envolvendo a Daisy, como ela faleceu, e sobre isso eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Mas isso é explorado ao longo do livro e o trauma que isso deixou na Noelle, tá? E a gente tem o Sam, que é o cara que ajuda ela durante o engarrafamento. Ela tá lá desesperada, entrando em parafuso, chorando loucamente no carro, porque o ex dela, do nada, voltou pra cidade e voltou mesmo, sabe? Voltou, porque eles tinham um relacionamento longo de namoro. Ele recebeu uma oferta de trabalho, ele é médico, recebeu uma oferta de trabalho nas Américas, aí ele aceitou, era pra Noelle ir com ele, mas ela sabia que desde o início ela acabaria não indo, porque a mãe dela precisa muito dela. E a gente vai entrar nos detalhes sobre a família da Noelle, tá? Então, esse é o contexto. Então, eles tinham tido um rompimento áspero, ficaram afastados por 2 anos, de repente o cara reaparece e finge que não a reconhece. Então, assim, ela tava aos prantos, né? E aí o Sam bate no vidro dela, oferece ajuda e tal, aí ela tá sem bateria, e aí ele ajuda ela, e ele ajuda a carregar o celular dela, eles conversam. Então nisso ela acaba passando 8 horas dentro desse engarrafamento. Acontece muita coisa nesse engarrafamento. Ela consegue falar com a mãe, avisa que vai chegar atrasada e tudo mais, porque a mãe dela teve um AVC tem pouco tempo, tem poucos anos, e isso deixou sequelas nela, então ela não quer sair de casa, ela acaba sendo muito dependente da filha, e a filha, ao invés de viver a vida dela, tem que sempre estar dando suporte para a mãe, porque a mãe não quer nem tentar, sabe, trabalhar a questão do trauma que ela sofreu, do AVC e do medo de morrer e várias outras coisas que aconteceram, né, no meio do caminho da recuperação dela. Então, assim, a gente tem a família da Noelle é composta por ela, pela mãe dela. O pai, a gente não é uma figura presente, então não vale muito a pena falar. E tem o irmão dela, que é mais novo, que nasceu com problemas do coração e que a mãe passa muito a mão na cabeça dele. Então ele tem o sonho de ser guitarrista famoso e tal, tem uma banda que fica rodando por aí, mas, tipo assim,
a banda não dá dinheiro, sabe? É aquele tipo de sonho fracassado, que você fica rodando, rodando e tentando fazer aquilo dar certo, mas você sabe que não tá dando certo e você fica se iludindo achando que tá dando certo. É tipo isso que acontece com a banda do Dilly, que é o irmão dela. Então, como ele nunca tá presente, é ela que cuida da mãe o tempo todo. Então, ela não consegue estudar, ela não consegue ter um emprego fixo, porque ela precisa estar presente pra mãe sempre que a mãe precisar. Então, o que ela faz? Faxina na casa dos outros. Isso mesmo, ela é uma empregada. Mas ela tem habilidades muito incríveis com flores e o sonho dela é ter a sua própria floricultura. Então, ela acaba sempre empurrando esse sonho pra frente, nem sabendo se vai poder realizar algum dia, porque nem estudar ela pôde estudar, sabe? Então, essa é uma situação bem complexa que a gente consegue até entender que a Noelle é uma pessoa de suporte para a família. O que é uma pessoa de suporte? É uma pessoa que é sugada por todos, que ninguém enxerga ela como uma pessoa que tem suas próprias necessidades, mas ela tem que resolver o problema de todo mundo o tempo todo, principalmente os da mãe. Então é bem complexo, ela é muito sugada por toda essa situação. O Sam, ele é um montanhista, ele escala montanhas congeladas, montanhas não congeladas, ele às vezes serve de guia para pessoas que querem escalar. Então ele é montanhista e ele tá nessa situação lá do engarrafamento porque ele tá indo para o aeroporto. Então, a gente tem esse momento que os dois se encontram e ficam essas 8 horas e ela sente como se ele fosse uma pessoa maravilhosa, como se, sabe, eles deveriam ter se conhecido, que era... Assim, ela não consegue explicar, ela se sente conectada com o Sam. O Sam também consegue sentir isso, é uma vibração muito forte entre os dois, mas ao mesmo tempo que o Sam tá interagindo bacana com ela, e é só isso, muita conversa e tal. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem uma pessoa, Jenna, ligando para ele o tempo todo. E a Noelle percebeu, né? É claro. Então, passaram-se as 8 horas, eles acabam se separando e a Noelle acha que não vai encontrar com ele. Ao ponto que ela começa a tentar stalkear ele. Sim, ela stalkeia, acha o Instagram dele, acha até a empresa que ele trabalha como montanhista e tal. Mas ela tem medo de mandar mensagem, então não manda. Então acontece uma situação que a mãe dela se machuca e ela acaba indo parar no hospital. E quando ela está no hospital acompanhando a mãe dela, quem ela encontra lá? O Sam, porque está acompanhando o pai dele que passou mal e tem outras questões de saúde. Então, assim, eles ficam mais alguns momentos juntos e ela começa a achar estranho aquilo. E ele também, por que eles estão se reencontrando assim? Pessoas que nunca se viram, ele morava em outro país. Então, assim, e esse tipo de situação começa a se repetir muito. Dentro da vida da Noelle, há uma amiga muito importante. Desde que a Daisy faleceu, a Charlie meio que ocupou o lugar que a Daisy tinha, sabe? A Charlie sempre andava também com a Daisy e com a Noelle, mas era uma amiga mais desgarrada, assim. Quando a Daisy faleceu, a Charlie ocupou esse lugar. E aí a Charlie, ela é uma recém-casada com uma filha pequenininha. E a Charlie tem os seus próprios dramas. Ela tá passando por uma situação muito complicada na maternidade, porque ela não consegue se encontrar na maternidade. Ela tem uma bebê chamada Petal. O marido dela é incrível, super dá suporte pra ela. Ela trabalha num estúdio próprio de tatuagem. Então, assim, e ela visivelmente está tendo problemas de lidar mesmo com a maternidade. Então, esse é um assunto que é desenvolvido em relação a Charlie ao longo de todo o livro, o que é muito interessante, tá? Por isso que eu digo que é um livro mais de drama. E aí a gente tem a situação da Noelle e esse ex que volta e quer reatar o relacionamento deles. Tipo assim, voltar de onde pararam, como se 2 anos não tivesse existido, entendem? E ela fica meio assim, não sabe se vai ou não vai. Então ela fica muito indecisa, começa a encontrar com o Ed e tal, mas ela sente que não é a mesma coisa e ela fica meio que barrando pra ele não ter os avanços, sabe? Ao mesmo tempo que ela continua reencontrando com o Sam e ela acaba indo trabalhar de faxina na casa do pai do Sam. Então assim, o enlace deles começa a ficar mais forte, sabe? E o pai dele é terrível, terrível. É muito engraçado como a Noelle lida com essa situação, sabe? Porque ela é acostumada a lidar com pessoas difíceis. Então é muito legal ver como ela age nessas situações. Então a gente tem o que eu quero dizer é que cada personagem tem seus dramas e suas dificuldades, sabe? Até a própria mãe da Noelle, além desses traumas que ela tem algumas pessoas que estão interessadas nela, mas eles querem que ela abra a porta para que haja um novo relacionamento, né? Que é o caso de um ex-vizinho, o Ian, que tá sempre por perto.
Então o livro todo é um livro muito gostosinho, sabe, de ler, você gosta muito de acompanhar e consegue ver o tanto que a Noelle está dividida entre o Sam e o Wedge, apesar do Sam ter falado que ele realmente tem essa outra pessoa, a Jenna, que eles estão tentando arreatar, mas não sabem se vai dar. Então ele tem essa questão problemática desse relacionamento, mas quanto mais a gente vai lendo o livro, mais a gente vai entendendo que realmente a Noelle e o Sam estão conectados há muitos e muitos anos atrás e nem eles sabiam disso. Então, eu não vou falar porque senão é spoiler. Então, assim, realmente é como se, a gente tem vários trechos da Daisy nesse livro, das coisas que a Noelle lembra que a Daisy falava. A Daisy era obcecada por laços do destino, tipo aqueles fios vermelhos que ligam as vidas das pessoas, né, da mitologia, e ela falava muito sobre isso, e a Noelle começa a achar que é isso que há entre ela e o Sam, porque apesar deles sempre estarem querendo se separar, eles sempre se encontram em situações muito inacreditáveis, e o Sam é tão fofo, apesar de no início ele dar um break na Noelle, dizer que tem a Jenna e tal, ele realmente quer ser amigo, e ele realmente quer conhecer a Noelle, e ele começa a ficar em dúvida também, sabe? Então, ele é uma pessoa tão diferente do Ed, tão diferente, que o Ed é muito egoísta. E a gente vai entendendo isso ao longo do livro, e a própria Noelle vai entendendo isso também ao longo do livro. Então, a gente tem um final muito satisfatório, muito mesmo, sabe? Eu gostei bastante do livro, eu dei 4 estrelas, que é selo Lotus, tá? Super indico se você não tem se não leu, né, esse ano que passou de 2024, se você já tá pensando em alguma leitura pro mês de Natal de 2025, talvez seja uma boa opção, mas ela não foca bem em Natal, mas ela foca nessa parte de você crescer e ultrapassar obstáculos, sabe? Amadurecer. E eu vi isso muito nos personagens. Eles são muito fofinhos, dá vontade de pegar os dois, botar num potinho e guardar. Então, gostei muito, muito da leitura. Marquei várias coisas, gente. Marquei bastante. Um livro de romance, isso é bem interessante pra mim. E é um romance do cotidiano, então é muito, muito legal, gente. Eu gostei muito mesmo. Foi uma leitura incrível e foi ótimo já começar o ano com uma leitura tão legal, né? Então, vocês já leram esse livro? Me contem nos comentários, eu quero muito saber. Se você tinha dúvidas em ler, dê uma oportunidade. Eu acho que é possível que você não se arrependa. Tá bom? Então foi isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.